Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O mandato de um parlamentar é cheio de peculiaridades, assim como o trato da política, que muda bastante, sobretudo diante de negociações, acordos e pactos. Para aqueles que estreiam seu mandato aqui na Câmara dos Deputados, todo o universo da política ganha outra dimensão. Será que a pauta que foi pensada como proposta de mandato foi adiante? As prioridades mudaram ao longo do tempo? Eu sou William França e é sobre as experiências vividas neste primeiro semestre do primeiro mandato parlamentar que eu converso agora com o deputado Alexandre Lindemeyer, que representa o estado do Rio Grande do Sul pelo PT. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Uma satisfação estar aqui contigo, William, muito feliz mesmo. E, como tu disseste, um primeiro semestre que se conclui, é uma experiência nova na minha vida, né? Eu já tive uma experiência parlamentar como vereador, como deputado estadual também e prefeito, mas como deputado federal é um cenário muito mais amplo. E, ao mesmo tempo, o sentimento que eu tenho nesses 5 meses de mandato, aproximadamente, eu tenho me sentido extremamente útil, né, em relação às pautas que nós construímos na defesa, na campanha, defendendo o programa de governo que defendemos junto à proposta do presidente Lula e que hoje, se nós fizermos um balanço em relação a esse primeiro semestre, praticamente as propostas feitas pelo governo, com algumas alterações pontuais, elas foram aprovadas, né? Então, nós vimos a retomada de um conjunto de políticas públicas que ao longo dos últimos anos haviam sido deixadas de lado ou, digamos, excluídas da vida das pessoas. Poderia mencionar aí o programa Minha Casa Minha Vida, mais médicos, a própria valorização do salário mínimo, o Bolsa Família que vem com outra roupagem, política da valorização, da equiparação do salário entre homens e mulheres que acabou de ser sancionado. Ou seja, um conjunto de ações efetivas, entre as quais aquela que motivou inclusive a minha primeira entrevista, que é a retomada do setor naval, e que nós estamos vendo de forma gradativa sendo implementados no nosso ano de 2023. Então, se nós formos ver no curto prazo, algumas medidas aprovadas ainda estão em fase de implementação. Não há tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, o próprio, né? PAA, nós vamos estar votando talvez hoje ainda. Ontem... PA é o plano... Plano de Aquisição de Alimentos. Né? Ao mesmo tempo, a vitória em relação à aprovação da reforma tributária, que nós não tínhamos uma reforma tributária. A última, ela data de 40 e poucos anos atrás, né? Ou seja, de lá para cá tudo mudou, evoluiu e se construiu uma legislação extremamente complexa no Brasil, difícil, que acabava gerando custos elevados e, por vezes, até mesmo tributando principalmente as pessoas de renda mais baixa, porque tributava no consumo, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse contexto atual, com essa retomada, nós vamos valorizar a questão da isenção da cesta básica. Isso tudo previsto agora na reforma tributária. Já na reforma tributária. Então, eu estou, assim, extremamente otimista e, ao mesmo tempo, feliz por estar podendo participar desse momento da história do Brasil. Quando nós falamos de reforma tributária, nós estamos falando de uma decisão histórica, que ela foi, sim, uma manifestação de campanha do presidente Lula, um compromisso que foi absorvido principalmente pelo ministro Haddad e equipe de governo, mas que houve, por certo, toda uma corresponsabilidade de vários atores dos mais variados matizes políticos que construíram esse processo, que ele é maior do que um partido, é maior do que um governo, ele é importante para o Brasil. E nós vemos isso como uma alternativa efetiva de diminuição de impostos, ao mesmo tempo de aumentando a competitividade, por exemplo, da indústria nacional, que ao longo das últimas décadas foi perdendo participação na economia nacional, principalmente pela carga tributária que era praticamente vinha se somando em termos de custo, ela perdia competitividade. E nós vemos com essa reforma tributária
um reequilíbrio, uma retomada, que por certo vai gerar maior investimento no país, aumento do PIB, uma geração de mais emprego, mais renda. A questão da isenção da cesta básica, dos itens da cesta básica, é uma questão de justiça social, né? E nós vamos fazer um movimento de quem ganha mais passe a pagar mais. E é uma reforma tributária que alguns dizem, mas faltou isso, faltou aquilo. Nunca vai ser a reforma ideal, mas o que nós aprovamos dentro da Casa Legislativa é muito melhor do que nós temos na atualidade, que é, como dizem, é um manicômio tributário, né? Em termos disso, todo mundo fala. Então, estou feliz por isso. Muito bem. O senhor falou de pautas de abrangência nacional do seu trabalho aqui como deputado. Mas eu lembro bem que quando o senhor chegou aqui, o senhor tinha uma pauta bastante gaúcha, vamos assim dizer. Eram muitos pleitos regionais ou locais, ou mesmo da sua cidade, Rio Grande. E essas pautas, como foram? Eu diria assim, também, nós, em relação à questão, ainda focando na questão nacional, nós acabamos promovendo, protocolando pelo menos uns 5 projetos de lei, né, que tratam de questões relacionadas à área previdenciária, que tratam questões relacionadas às pessoas com deficiência, né, e também questões relacionadas ao mundo do trabalho. Então, essas são de âmbito nacional. Esse é o seu trabalho de âmbito nacional. E principalmente pelo fato de que eu estou vinculado também dentro da Comissão do Trabalho, né, que é eu estou ali como titular e depois entro como suplente na Comissão da Pessoa Idosa e, ao mesmo tempo, como suplente de Minas e Energias e também na área de segurança. No que diz respeito ao Rio Grande do Sul, um dos temas que a gente trouxe foi a demanda de retomada do setor da indústria naval como fonte geradora de empregos, de renda e, ao mesmo tempo, de forma de agregar a tecnologia nacional. Em vez de a gente estar exportando emprego para fora do Brasil, nós trabalharmos com essa riqueza de investimentos dentro do país, trabalhando também com a importância que tem esse setor para a soberania nacional. Esse setor é apenas um item daquilo que a gente fala da economia azul em termos de oportunidades e dizendo que indústria naval, às vezes as pessoas dizem, é área de estaleiro. Não, a indústria naval, ela abrange toda uma cadeia de fornecedores de bens que às vezes pode estar a 200, 300, 500, 1.000 quilômetros da beira de cais onde tem um estaleiro. Então, esse foi um tema que nós nos desdobramos ao longo desse semestre. Conseguiu implementar a frente parlamentar, não é isso? Frente parlamentar homologada, cumpriu todas as exigências legais e agora já existindo também, de fato, já com o lançamento dessa frente, extremamente representativa dos mais variados estados brasileiros, tanto no que diz respeito à presença de parlamentares, senadores, deputados, dos mais variados matizes políticos e também com uma representação muito forte dentro dessa coparticipação de trabalhadoras e também do setor empresarial, das mais variadas entidades. E também, eu diria, com a participação, o acompanhamento dos ministérios que compõem o governo federal naqueles que têm pautas afins. Então, eu poderia mencionar Ciência e Tecnologia, EMIDIC, Ministério da Indústria, a própria Casa Civil também participou. O próprio presidente Lula manifesta de forma direta, em conversa comigo, é uma pauta extraordinária, é importante para o país, fortalece a reindustrialização do país. Eu mencionaria a Marinha do Brasil coparticipando também nessa frente. Menciono ainda o Ministério de Portos e Aeroportos. Enfim, um conjunto de atores que, na soma, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ter não só um bom plano de trabalho, mas um processo que vai estar auxiliando no sentido de nós visualizarmos toda a legislação que temos hoje no nosso país vigente, aqueles projetos de leis que, porventura, estão tramitando, a gente identifica alguns que estão tramitando tanto dentro da Câmara Federal como dentro do Senado e que, de uma forma ou outra, contribuem ou impactam, não de forma tão positiva como deveria ou possa ser em favor do interesse desse segmento que é estratégico para o país, né? Então, isso tudo faz parte
digamos, das ações dessa frente parlamentar. Mas, para além disso, acompanhando a questão da qualificação de recursos humanos, a cadeia de suprimentos, que é estratégica para qualquer estaleiro, tu tem que ter a cadeia de suprimentos, recursos humanos, cadeia de suprimentos, e também tu indo aos poucos ganhando competitividade, como eles chamam aquela curva de aprendizagem. Nós perdemos muito em relação ao período pretérito, nós chegamos a ter 81 mil postos de trabalho, na verdade 82.500 postos de trabalho no país, hoje estamos na casa de 19 mil. Então, a gente falou do Bolsa Família, eu acho que o Bolsa Família é uma política extraordinária e importante, mas o que a gente precisa é diminuir o número de pessoas dependendo do Bolsa Família através do emprego direto. E a gente tem trabalhado também nesse setor que é a pauta da reindustrialização do nosso país. Muito bem. Deputado, uma extensa pauta de trabalho aí durante esse semestre. Eu desejo sucesso no próximo. Nosso tempo agora já está se encerrando. Queria que o senhor agradecesse. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade e dizer que estou muito motivado, tenho uma avaliação de que esse primeiro semestre foi positivo, extremamente positivo para o país, né? Nós vimos de forma gradativa a empregabilidade aumentando no nosso país, a taxa de juros ainda não diminuiu, mas vai diminuir porque todos os indicadores, a redução da inflação, a redução do valor do dólar, a redução do gás de cozinha, da gasolina, do diesel, a aprovação da reforma. A aprovação da reforma. Então, é um ambiente extraordinário e, principalmente, o Brasil já com uma relação também com os mais variados países do mundo, né? Onde o Brasil se torna um novo ambiente para investimentos também Enfim, estou muito motivado e feliz por esse momento. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, eu. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.